O Família na Real está de volta, hoje falando sobre os direitos das mulheres e a proteção contra a violência doméstica. Aqui comigo a delegada Natália Sampaio, titular do Núcleo Policial Investigativo de Feminicídios de Teresina, me ajudando a esclarecer muitas dúvidas sobre esse tema. Estamos de volta, doutora Natália, e aí eu já quero entrar aqui numa questão que é uma questão muito sensível e que também eu vivo na minha área de atuação, atendendo mulheres no nosso dia a dia, que é a questão da dependência financeira, né? Então, a gente vê que muitas mulheres, elas têm esse medo de denunciar por depender financeiramente do agressor, e eu queria que você desse uma opinião, aconselhasse como é que a gente poderia, né, ajudar essas mulheres. A dependência financeira, ela é um dos fatores, eu digo, nos principais fatores de permanência de uma mulher no contexto de violência. Essa mulher, ela abriu mão da sua vida profissional, muitas vezes para gerir o lar, cuidar do esposo, cuidar dos filhos, e deixou de lado a profissional. Então, como é que muitas vezes eu vou exigir que essa mulher saia de casa se ela não tem como se manter economicamente? Então, é um papel, mais uma vez eu chamo, a responsabilidade de todos que fazem parte no contexto da sociedade e também da área governamental. Por que não oferecer mais cursos profissionalizantes para que eu capacite essa mulher e deixe ela preparada para o mercado de trabalho? Nós tivemos uma experiência bastante exitosa, a época que eu fui delegada em Campo Maior. Tivemos uma parceria com o SESI e Senai e foram oferecidos cursos profissionalizantes para mulheres vítimas de violência. Excelente. Campo Maior é um polo de produção têxtil, importante polo de produção têxtil no Piauí. Então, foi oferecido um curso de corte e costura industrial. Então, a gente conseguiu capacitar essa mulher e dar condições para que ela saia do contexto de violência. Então, a gente vê muitos, até enfatizo o trabalho importante da Secretaria das Mulheres aqui no Piauí, que vem oferecendo cursos profissionalizantes. Então, a ideia é intensificar, né? Mais um elo nessa corrente que tem que se fortalecer no contexto da proteção à mulher. Natália, e essa rede de apoio? A mulher, ela tem acesso em vários órgãos, né? Porque eu acredito que tem mulheres que desconhecem essa possibilidade de elas estarem ali se capacitando e terem as suas próprias rendas. Então, na própria delegacia, após o atendimento, vocês conversam com elas também sobre essa rede de apoio. Na defensoria, eu sei que a gente tem esse papel também, existe um núcleo muito forte na defensoria, que é o núcleo da mulher vítima de violência, com defensores preparadíssimos, né? Então, que são muito sensíveis e com atuação bastante ativa na defensoria. Então, eu queria que você também falasse um pouco como é que essa mulher sabe. Esse trabalho integrado da rede de proteção é importantíssimo. Se a rede de proteção não trabalhar de forma coesa, não vamos ter resultados. Então, temos um atendimento preliminar da mulher, ela procurou, quando ela sofre violência, quem ela vai procurar na mente dela? Primeiro, a delegacia de polícia, né? Isso. Então, tem esse atendimento jurídico, né, policial, como a gente falou, esse apoio inicial, o encaminhamento da medida protetiva, mas também ela tem que ser encaminhada para assistência social, por exemplo, para que ela seja assistida tanto pela assistência social como pela psicóloga, né? O trabalho importantíssimo do conselho tutelar, justamente no contexto dos filhos. Então, tem que trabalhar. Não existe rede de proteção que atue de forma eficiente se não houver comunicação. E eu até, novamente, eu chamo a atenção ao caso de Campo Maior. A época que trabalhamos lá, havia essa comunicação constante. Às vezes tinha uma situação de violência doméstica que chegou no hospital, então rapidamente a delegacia era acionada para que a gente atuasse logo nesse sentido de proteção dessa mulher. Então, tudo tem que trabalhar integrado. A gente não vai conseguir reduzir se não houver esse trabalho coeso entre todos que fazem parte da rede de proteção. Excelente. Então, doutora Natália, em relação, acontece muito também na situação de violência da mulher fazer aquela denúncia e se arrepender, querer voltar atrás. Então, isso é possível? Como é que essa mulher, como é que a delegacia procede, né, diante de uma situação como essa? Vai depender do crime que ela foi vítima, né? Existem crimes que é possível a retratação da vítima. O que é a retratação?
é voltar atrás, né? Mas outros que não. Exemplo, a lesão corporal, que acaba sendo uma das mais comuns, né? A partir do momento que é constatada a lesão, a violência física, a vítima ela não pode mais, se já tiver denunciado, o inquérito vai transcorrer de forma independente e haverá responsabilização criminal. Então, depende do crime. Antigamente, vou dar um exemplo, a ameaça. A ameaça era possível a vítima se retratar, ou seja, era possível que esse agressor não respondesse criminalmente. Houve uma alteração legislativa, agora passou a ser uma ação pública incondicionada, ou seja, o inquérito ele transcorre independentemente da vontade da vítima. Através do Ministério Público, inicia a ação. Isso. Então, depende do crime. O que é que eu também chamo a atenção, que a gente no início da conversa, muitas mulheres deixam de pedir medida protetiva porque não querem a responsabilização criminal do autor. Então, é possível, por exemplo, num contexto de que seja possível a retratação ou mesmo a vítima não querer representar criminalmente contra a agressão, mas ela pode pedir medida protetiva. Porque a gente vê, eu não quero que ele seja preso, vamos supor, porque o que vai acontecer com meus filhos? Você não pode, pode fazer isso se o crime assim permitir, né, a vontade da vítima, mas você também pode pedir a medida protetiva, ou seja, você não vai deixar de ser protegida por isso, caso seja uma opção sua não responsabilização criminal. Sim. Então, tudo vai depender do crime. Certo, ótimo. Em relação aos canais de denúncia, a gente conversou, doutora Natália, aqui sobre alguns canais de denúncia, então eu queria que você falasse um pouco, porque a gente viu que na pandemia hoje houve um aumento desse número, né? Na verdade, a pandemia ela foi ali um momento muito difícil, porque nós tivemos isolamento social, as famílias foram obrigadas a se manter no mesmo ambiente. Então, a gente sabe que houve assim, um aumento, principalmente dos crimes em que os próprios familiares eram os agressores, como violência doméstica. Nós sabemos que houve um aumento dos divórcios também. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que estão os números da pandemia para cá. E em relação aos canais que a gente já colocou aqui na tela, falasse um pouco também daquela campanha do CNJ, que eu lembro que você colocava um X, né, na mão, uma forma que a mulher pode ali, em ambientes que tem muitas pessoas ou que ela tem medo dentro de casa de fazer um telefonema, de fazer uma ligação, que foi o que aconteceu na pandemia. As mulheres estavam ali dentro de casa, no isolamento, e como denunciar se o meu agressor está aqui ao lado, não é isso? Então, eu queria que você falasse um pouco desse contexto atual dos números da violência doméstica, porque, doutora Natália, tem um paradoxo muito grande que a gente sempre escuta em nossa área, que é a lei de violência doméstica é uma lei tão boa, é uma lei tão completa, que ela é até um parâmetro para outros países, né, fora o Brasil. E por que tanta violência contra a mulher? A Lei Maria da Penha ela é a terceira melhor legislação do mundo no combate à violência, e o Brasil é o quinto país que mais mata. Por que isso? É extremamente contraditório. Exatamente. Por quê? Então, será que é porque ainda existe, aí vamos puxar a questão, esse machismo exacerbado, esse sexismo, esse olhar da mulher como um objeto, que tem que mudar, porque enquanto houver essa perspectiva, a gente não vai conseguir reduzir esses números. Enquanto eu não me preocupar, por exemplo, com a formação das crianças, mais agressores vão surgir, porque eu cresci vendo meu pai batendo na minha mãe, meu avô desrespeitando minha avó, então eu vou naturalizar. Ou eu, mulher, eu cresci vendo minha mãe sendo espancada, então eu vou achar normal, quando eu tiver uma relação, eu também ser espancada. Então, antes de mais nada, para que a gente tenha efetividade na Lei Maria da Penha, nessa terceira melhor legislação, é necessário que a gente tente mudar essa perspectiva machista que, infelizmente, ainda paira na nossa sociedade mundial. Não estou falando só Brasil, estou falando mundo. Sim. A pandemia, eu chego a dizer que esses números, eles são subnotificados, ou seja, a realidade é bem pior do que foi registrado. O agressor que antes saía de casa, ele foi obrigado a permanecer na casa. Aí estamos numa situação de uma pandemia,
O alcoolismo não pode ser desmerecido, não é à toa que a gente tem os números nos finais de semana, eles crescem, por quê? Porque ocorre um aumento do número de consumo de bebida alcoólica. Então, esse agressor passou a conviver mais dentro de casa, tem o fator econômico, muitos perderam, né, a sua fonte de manutenção de renda, Muitos. o alcoolismo, o agressor passou a ficar dentro de casa, então tudo isso foi um boom que fez com que esses números crescessem, e digo, são subnotificados, né? A realidade do período da pandemia é bem pior do que a gente observa em termos de números. Os números, eles são importantes sim, no sentido da gente analisar, entender o que está de errado e que venham políticas públicas mais efetivas nesse sentido. A gente observou o quê? Do que a pandemia nos trouxe? A questão da facilitação nos meios de comunicação no que tange a divulgação das formas de denúncia. Como você mesmo trouxe, a campanha do CNJ, que era o X, muitas mulheres, elas estavam do lado do companheiro. Como é que eu vou denunciar? Como é que eu vou falar se o meu companheiro está bem aqui nas minhas... Pense nas consequências. Que a mulher pensa, pô, quando eu chegar em casa eu vou ser agredida novamente. Isso. Então, o CNJ trazendo a responsabilidade para si também, no contexto de trazer uma campanha. A gente vê aqui no Piauí, eu dou um exemplo, até mesmo um trabalho da Secretaria das Mulheres, que é uma parceria com bares e restaurantes, em que no banheiro existe lá a divulgação do número do Ei Minha Irmã Não Se Cale, o WhatsApp, que essa mulher pode pedir ajuda. No Ei Minha Irmã, você vai saber quais são as delegacias mais próximas, quais são os centros de referência que pode ajudar nesse contexto, a quem você procurar no contexto de violência, realizar a denúncia, é possível realizar a denúncia. Eu vejo também alguns bares aqui, e justamente nessa campanha, que no cardápio são colocados determinadas opções de bebida ou de prato que não existe no cardápio, mas a partir do momento que a vítima pedir aquele prato específico, o garçom, quem vai estar atendendo, vai saber que naquele momento ela está sendo vítima de Ou violência. seja, uma espécie de código ali, exatamente, para que ela não tenha que se expor ali. Muitas vezes o agressor está ali e não tem sentido ela falar abertamente, e aí todas essas ferramentas estão à disposição aí da mulher vítima de violência para cada vez mais estimulá-la a denunciar, não é isso, doutora Natália? Que a gente entende essa questão da dificuldade, né? Muitas vezes você tocou num ponto muito sensível. Eu faço plantões na defensoria nos feriados, finais de semana, finais de ano, então a gente sabe que todos os dias existem plantões, né? Plantões no fórum, onde nós temos um defensor, um promotor, um juiz, todos de plantão, e a gente vê que realmente a questão da violência, ela está muito associada ao consumo de drogas, de bebida alcoólica, e por vezes essa mulher, ela tem essa esperança de que aquela situação mude, exatamente porque ela diz, não, ele cometeu esse crime porque ele estava alcoolizado. Então, ela deixa ir protelando. Não acontece muito isso? Muito. Eu também trago algo muito importante, que é até uma das medidas protetivas previstas na lei, que é a questão da obrigatoriedade dele participar de grupos reflexivos. Sim. Seriam os grupos reflexivos. Ele praticou a violência, é concedida a medida protetiva nesse contexto, e ele vai ser obrigado a participar de palestras e instruções no que tange a violência doméstica familiar. Eu não digo que as pessoas sejam imutáveis, eu sou aquela que acredita no ser humano, mas a mudança só acontece se a pessoa realmente quiser. Então, como a gente conversou, muitos agressores, eles cresceram num contexto de violência, então isso foi normalizado. Daí a importância, por exemplo, do fortalecimento desses grupos de violência, para que estes homens que respondam por processos criminais no contexto de violência, sejam obrigados, de fato, a participar, e a gente consiga mudar esse viés violento, né? Sim. Tentar barrar essa violência que anda, infelizmente, se replicando. Inclusive, até encaminhamentos para o AA, não é isso? A gente também, nas audiências de custódia, ali nos plantões, a gente faz, por vezes, pedidos dessa natureza, e a gente sempre tem aquele momento de entrevista com o custodiado, em que a gente pergunta, você bebe todo dia? Porque a pessoa chega lá já, né, no estado, por vezes, 24 horas sem comer, drogado. Então,
Então, assim, a gente atende pessoas no flagrante ali, logo depois, né? E a gente sempre pergunta, você tem interesse de encaminhamentos? Porque pode acontecer, como você disse, da pessoa se recuperar e ela realmente só agredir, ela só ter esse momento violento, não que se justifique de forma alguma, mas nesse momento, né, alcoolizado. Então, é muito importante o conhecimento de todas essas questões e aqui está excelente, doutora Natália. Eu acredito que nós estamos esclarecendo aqui para a nossa pra sociedade em geral, principalmente para a mulher, direitos e canais, né, de denúncia que a gente tem colocado aqui na tela. E eu aproveito, doutora Natália, também para a gente conversar um pouco sobre a questão do alcance da medida protetiva, né, que a gente vê e chega até mim também essa dúvida. Muitas vezes o juiz, ele fixa ali a medida protetiva, porém, ele não estende à criança. E a mãe, ela entende, eu sei que é uma situação diferenciada, claro, uma mãe que sofre violência, seja de qual for, principalmente a psicológica, a física, ela tem aquele receio de que o agressor conviva com o filho deles, mas pode acontecer de realmente ele ser um bom pai, apesar de ele não ser um bom parceiro. Então, eu queria que você falasse dessa questão do alcance da medida protetiva, até porque é um dos pontos mais polêmicos em nossa área de atuação. O direito de conviver com o pai é um direito da criança. A medida protetiva, por si só, ela não pode impedir o contato com o pai. Mas, lógico, se houver uma situação, e isso tem que ser abrangido pela medida protetiva, se houver um risco dessa criança, esse convívio for um risco para essa criança e for estipulada a medida, é possível sim. Mas caso não seja, eu não posso, como mãe, barrar esse convívio do meu filho com o pai, se ele não, como você mesma falou, se ele é um bom pai, se o convívio com o pai é importante. Então, como exercer meu direito da medida protetiva sem que haja um contexto de descumprimento? Utilizar terceiros. Eu dou muito exemplo. Você realmente ele não pode ter contato com você. Por que não utilizar uma terceira pessoa para intermediar? Né? Deixar essa criança na casa do pai ou combinar, esse terceiro combinar com o pai, vai em tal horário que a mãe não vai estar, né? E aí não prejudicar esse convívio. O convívio com o pai, com a mãe é muito importante na formação da criança. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Até mesmo no momento da concessão da medida. Se não for um risco, não tem porquê a criança deixar de ter contato com o pai. Então vamos utilizar de outros meios para que não haja o descumprimento. Lembrando aqui da questão que a gente conversou sobre também o descumprimento da medida no caso do contato virtual. Exato. Porque até isso tem que ter esse cuidado, porque a gente sabe que muitas vezes aquele ex-casal não possui um diálogo satisfatório, respeitoso, quase sempre, infelizmente, e para que ele veja o filho ou ela, aquele que não está com o lado de referência da criança, que não está com a guarda unilateral, ele precisa se comunicar com o outro por vezes, quase sempre, né? E essa comunicação, se existir uma medida protetiva, ele também tem que pedir que alguém faça essa comunicação. Se a criança for mais, adolescente, quem sabe disponibilizar um celular. Então, a gente fala muito sobre isso, porque nós sabemos, inclusive, doutora Natália, que houve também uma recente alteração agora na lei da guarda compartilhada, que a gente sabe que a regra no ordenamento jurídico é a guarda compartilhada, porém, em casos de evidências de violência doméstica, ela não poderá ser fixada de forma automática e obrigatória, não é isso? Então, eu acredito que chegue também muitas situações dessa lá, de mães com filho, que falem sobre isso, não é isso? Verdade. Tanto que um boletim, vamos supor, numa situação em que houve o registro de ocorrência, a gente repete, né? Não há uma obrigatoriedade na medida protetiva para que haja a sua concessão, tenha que haver um boletim de ocorrência. Mas vamos supor que houve um registro numa situação, inclusive, que a vítima quis representar criminalmente, ou é uma ação pública incondicionada, ou seja, um crime que o inquérito tem que ser instaurado de forma obrigatória. Daí a necessidade, por exemplo, de uma medida, ela vinha com um boletim de ocorrência ou informações nela mesma, contando todo o contexto. Não tem como o juiz, ele não é adivinho. Então, eu tenho que trazer, por exemplo, olha,
olha, nesse contexto de violência, o contato está sendo prejudicial. Muitas vezes ele agride não somente a mãe, os próprios filhos. Nós temos diversos casos que os filhos também eram agredidos. Muitas mulheres, inclusive, só denunciaram porque a agressão agora passou também para os filhos. Ou seja, elas aguentavam caladas. Quando passou a ser os filhos serem vítimas também, ela não aguentou mais e denunciou. Então, trazer todas as informações necessárias para que esse juiz ele tenha conhecimento do que de fato está acontecendo e, através da sua análise jurídica, conceda uma medida protetiva que de fato proteja a mãe e não prejudique um direito do filho que convive com o pai. Doutora Natália, a gente está aqui quase encerrando o programa e eu queria que nesse mês da mulher, considerando esse tema tão sensível que a gente conversou hoje, tão importante, com informações valiosas, você deixasse aí uma mensagem para a mulher telespectadora aqui da TV Cidade Verde. Antes de mais nada, assim, eu trago nas minhas palestras, que o mínimo que a gente merece, isso, né, é o amor. Se numa relação eu não estou feliz, se uma relação não está me trazendo os bons frutos, por que continuar nessa relação? Então, antes de mais nada, eu perceber o que é bom para mim e o que eu mereço. A partir do momento em que isso não for algo proveitoso para mim, que me traga paz, que, enfim, o rompimento do ciclo é importante. E você não pode se sentir julgada, você não pode se sentir manchada pelo fato de ter sido vítima de violência doméstica familiar. Muitos casos, como eu venho trazendo, de mulheres que sobreviveram foram justamente mulheres que denunciaram e romperam o ciclo de violência. Então, antes de mais nada, esse papel de denunciar, e eu novamente pontuo, não é um dever apenas da mulher. Todos nós que tivermos conhecimento de uma mulher sendo vítima de violência doméstica familiar devemos realizar a denúncia, romper esse ciclo. Eu até falo assim, existem milhões de pessoas no mundo, não é possível que você mereça somente essa pessoa que te agride, que te maltrate, né? Então, antes de mais nada, você nutrir o amor que você tem por si mesma, entender o que você merece e perceber que existe uma vida para além da violência doméstica. Excelente, doutora. Encerrar o mês da mulher falando sobre violência não é tristeza, é compromisso com a realidade. Quando damos voz a esse tema, oferecemos informação, acolhimento e força para mulheres que muitas vezes não sabem por onde começar a romper o ciclo de violência. Como vimos hoje, existem leis, redes de apoio e profissionais preparados para proteger e orientar, mas a informação é o primeiro passo. Seja você uma mulher que vive essa realidade ou alguém que pode acolher e orientar, lembre-se, não é mimimi, não é exagero, é violência e é crime. Lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.